Certo, então, estamos entrando em uma nova corrida nuclear? Como de costume, iniciamos com uma rodada relâmpago. 30 segundos para cada um apresentar sua posição inicial, depois seguimos para o debate. Andrea Stricker, por favor, comece. É um prazer estar aqui. Acho que precisamos de mais informações. Parece que o presidente quer retomar testes de armas nucleares de baixo rendimento, algo que os Estados Unidos da América não fazem desde que pararam todos os testes em 1992. E há informações limitadas na postagem dele no Truth Social. Mas afirma que responderá a qualquer ação da Rússia e China. Então, estou preocupada que não haverá limites e que as coisas vão escalar para testes em grande escala. A China obterá mais dados ao modernizar seu arsenal nuclear. Ou seja, ainda são necessárias mais informações. Michael Morrell, você tem 30 segundos. É um prazer estar aqui com você e os colegas. Concordo com a Andrea, ainda precisa ser determinado. Não está claro nem mesmo se o presidente Trump estava se referindo ao teste de armas nucleares ou ao teste dos sistemas de armas que podem lançar armas potencialmente nucleares, como o que os países da OTAN chamam de Missile Skyfall, que a Rússia acabou de anunciar com tanto orgulho que estava testando. Se for esse o caso, testar o sistema de armas em si não é tão significativo assim. Se for teste de armas nucleares, isso pode levar, como você está dizendo, a uma corrida armamentista nuclear, com muitos outros países que gostariam de testar sua própria capacidade, enquanto os Estados Unidos da América já têm capacidade de fazer isso eletronicamente, por meio de computadores. E eu acho que provavelmente tem o arsenal de armas nucleares mais sofisticado e avançado. Agora, não está claro o significado disso. Acho que era uma postagem na Truth Social, ou talvez uma declaração. Pela presidenta. Declaração de Trump. Então isso faz sentido. Ainda mais interessante, antes de começarmos, Owen Altram e, por fim, sua opinião. Presidente Ellie, parabéns e bem-vinda de volta ao Global Eye. É um momento especial para o canal I24N EWS English. Analisando de forma ampla, será mais difícil agora do que na Guerra Fria. Há 3 grandes potências nucleares e a China está prestes a expandir seu programa. Temos ainda países como Coreia do Norte e talvez Irã, que não estão sob controle direto de ninguém, mas têm seus próprios interesses e ambições. E também com a relação entre os Estados Unidos e a China, não é como a relação com a União Soviética. Existem muitas questões diferentes em jogo, há muitos assuntos diferentes. E eu acho que existe uma dúvida real sobre onde essa questão se encaixa, em uma ordem de prioridades. Com a União Soviética, o controle de armas parecia ser a principal prioridade, ou será? Mas com a China, há a mistura e a interdependência das economias. A China volta a se relacionar com diversos países, como Coreia do Norte, Irã e Rússia, tornando a situação mais complexa. Isso não significa que não existam respostas, mas vai ser muito mais difícil. Vamos iniciar a conversa. Sintam-se à vontade para participar. Owen, talvez comecemos pelo ponto que você mencionou. Porque o nosso ponto de referência mais recente para uma época de corrida nuclear é a era da Guerra Fria. Mas será que ainda pode realmente ser um ponto de referência? Não com um sistema bipolar, mas sim com um sistema multipolar. Com muitos atores diferentes obtendo a bomba e diferentes limites. Diferentes linhas vermelhas, por assim dizer. Existem muitas diferenças, como discutido. Nossos convidados especialistas no tema podem comentar. Com 3 partes é diferente de 2, especialmente quando as outras 2 têm uma relação que chamam de parceria ou aliança. Assim surgem muitos desafios. Por outro lado, Ellie, se fossem só esses 3, ainda seria um Grupo relativamente pequeno. Número de jogadores com arsenais desse tamanho, certo? Também nos referimos a outros países como Coreia do Norte, Irã, Índia e Paquistão. Os indianos e paquistaneses participaram em parte da Guerra Fria, mas norte-coreanos e iranianos não. Com mais participantes na teoria dos jogos, a análise se torna mais difícil De colocar isso na caixa, sem falar quando você adiciona tecnologia. E isso, obviamente, é uma incógnita. Vai facilitar a proliferação ou vai dificultar? A literatura mostra isso e nossos outros convidados podem comentar com ainda mais autoridade. Existem alguns elementos de inteligência artificial e tecnologia que tornam o monitoramento mais fácil. Por outro lado, parece haver elementos de inteligência artificial e tecnologia que facilitam a produção e os avanços na tecnologia nuclear. Então, quem ganha a corrida? Muitas perguntas seguem sem respostas. Talvez, para ser mais específica, Andrea Stricker, seguimos voltando ao princípio MAD? Talvez isso não seja mais relevante, talvez a conformidade por meio de ameaças não seja suficiente. Bem, eu gostaria de acreditar que a destruição mútua assegurada ainda vale.
mas com o número crescente de participantes e o arsenal cada vez maior da China, isso realmente traz algumas complexidades. Acho que isso destaca que não houve consenso no Tratado de Proibição Completa de Testes de 1996, que ainda não está totalmente em vigor. Só temos uma moratória voluntária à proibição de testes nucleares em grande escala, e ninguém mais faz isso. Mas nunca houve acordo sobre qual teste nuclear explosivo seria permitido. E os Estados Unidos aderem ao padrão de rendimento zero. Mas claramente acha que a Rússia e a China não aderem e já suspeita disso há alguns anos. Então, eu acho que o que vemos é o presidente Trump indo pelo lado do que especialistas em energia, uma pequena minoria nos Estados Unidos acham que exige novos testes nucleares. Mas todos os anos, os oficiais dos Estados Unidos da América e o Departamento de Energia certificaram que não precisamos de testes nucleares técnicos. Então, há muitos fatores em movimento. E seria bom esclarecer a situação com o que ele prevê fazer. Michael Morell, o que você acha? Acho que a teoria da destruição mútua assegurada ainda vale, desde que os atores sejam racionais. E se você realmente olhar até mesmo para uma troca limitada de armas nucleares, como um conflito entre Paquistão e Índia, os efeitos globais são catastróficos, certo? Não afeta apenas os países que realmente participam da troca. Quero dizer, as consequências ambientais são graves. Acho que todos deveriam entender isso, mas, novamente, é um cenário de ator racional. Acho que a inteligência artificial, como um todo, tem pontos positivos e negativos. A maior questão, na minha opinião, é se quando se trata do uso de armas nucleares, sempre há um humano envolvido em tudo isso. Há erros na determinação que realmente fariam um país responder. É um humano decidindo isso? A maioria diria, claro. Bem, quero dizer, então vá olhar o plano Deadhead da Rússia, que é claramente quando eles acham que pode ter havido um ataque com arma nuclear. Há monitores que disparam e um míssil chamado míssil de comando é lançado. Nesse cenário deles, eles ficam isolados do comando, da cadeia de comando, e então ele simplesmente detona todos os mísseis para serem lançados, certo? Então é um plano automático que existe desde a Guerra Fria. Isso elimina o fator humano da equação. Então, minha preocupação quando se trata de inteligência artificial é justamente essa parte também, certo? Então, existe algum tipo de decisão que ele está fora do controle humano, de que você deve lançar porque está prestes a ser atacado ou algo assim? Novamente, isso vai muito além da discussão sobre se devemos voltar a testar armas nucleares. Nos Estados Unidos da América, isso chegaria a centenas de bilhões de dólares. Só para reativar as instalações, seriam centenas de bilhões de dólares, além de pelo menos 100 milhões por teste. E não acho que seja necessário. Não sou especialista em armas nucleares. Conversei com um sobre tudo isso e ele garantiu que não seria do interesse dos Estados Unidos. Lembre-se de, os Estados Unidos da América têm mais de 5 mil, a China cerca de 600, eu acho. Eles adorariam testar. Os testes são insuficientes. Se começarmos a fazer isso, eles também farão. Não acho que isso seja do interesse dos Estados Unidos. E aí, vamos ver uma reação em cadeia global começando? Rússia, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, todos querem testar armas nucleares hoje. Onde isso vai dar? Ou é só você? Vou colocar dessa forma. Owen Alterman, a postura ousada de Trump sobre armas nucleares evita a armadilha de Tucídides ou é o modo mais rápido de ativá-la? L. Graham Allison escreveu sobre a armadilha de Tucídides, focando nos Estados Unidos da América e China. Mas, para os telespectadores, o que significa a armadilha de Tucídides? A armadilha de Tucídides vem do historiador grego que escreveu sobre as guerras do Peloponeso. Isso ocorre quando uma potência dominante enfrenta uma ascendente, gerando conflito entre ambas. A ambição da potência em ascensão confronta os interesses da potência estabelecida em manter o status quo. Segundo o estudo inovador de Graham Allison, isso costuma levar à guerra, mas nem sempre. Por exemplo, não causou guerra entre Estados Unidos e União Soviética, podendo servir de modelo. Mas Graham Allison está muito preocupado com os Estados Unidos da América e a China. Mas ele, em 2017, quando ele lançou o livro, um artigo que escreveu para a política externa, sugeriu que uma das maneiras de manter a paz é que ambos os lados estejam dispostos. Contraditoriamente, arriscando tudo, até uma guerra nuclear e escalada, se um lado quer arriscar e o outro não, este evita riscos. Bem, então um lado simplesmente vai conseguir o que quer o tempo todo, e isso rompe o equilíbrio de poder e pode, por si só, levar à guerra. Acho que Allison diria isso, embora eu não possa falar por ele. Boca.
Pelo que entendo das palavras dele, aplicando ao que Donald Trump fez, trata-se da ousadia de Trump, ou até a irresponsabilidade de Donald Trump. Isso pode ser produtivo aqui, certo? Isso mantém os chineses alertas, mostrando que os Estados Unidos da América estão dispostos a correr riscos. Na verdade, ao retomar o ponto 2 dos 5 sobre manter a paz, o que ele escreveu pode ser produtivo de forma contraintuitiva. Então, por mais contraintuitivo que pareça, né, a disposição de acender o pavio é, na verdade, algo bom, é algo pacífico. Andrea Stricker. Possivelmente, mas temos que lembrar que os Estados Unidos definem os padrões para o tipo de teste nuclear que está acontecendo. Se baixarmos nossos padrões, todos farão o mesmo. Isso é perigoso e exige cautela. Nesse sentido, olhando o panorama da corrida nuclear, isso pode desencadear, primeiramente, sob a ótica da China. Michael Morell, isso é paridade nuclear ou um jogo de pôquer nuclear, por assim dizer? Por isso eu disse isso. Acho que interessa aos Estados Unidos da América evitar uma corrida armamentista nuclear. Mas estamos no topo, certo? Por que começar a corrida de novo? Acho que lideramos. E acho que a maioria das pessoas também pensa assim: nós sempre vamos avançar, manter e modernizar nosso sistema. Tenho certeza de que todo mundo também está. Já falamos sobre o sistema russo no qual eles estão trabalhando, mas realmente iniciar uma corrida armamentista, e lembre-se, essa tecnologia está muito mais acessível para outros. Existem pactos sendo feitos entre países. Alguns são nucleares, outros não. Pense no pacto Paquistão-Arábia Saudita. Isso acabou de acontecer. Isso pode se espalhar. Não estou dizendo que vai, mas isso pode realmente espalhar o acesso a armas nucleares para países que não têm armas nucleares. Há todo tipo de coisa acontecendo agora sobre as quais deveríamos estar falando para limitar isso, em vez de falar sobre expandir. Novamente, não sei se o presidente Trump usava alguma estratégia psicológica, lógica, ou apenas comentava sobre o teste russo do sistema Skyfall, que é o tema em questão. Não entendo por que a Casa Branca não esclarece isso e evita o debate. Talvez esse seja o objetivo, mas acho que deveríamos discutir o assunto. Eu não sei. O New START termina, acho que é em fevereiro. Tratado. Talvez devêssemos falar sobre expandir esses tratados, incluindo outros países. Como podemos nos afastar do relógio nuclear que você mencionou, sem focar em como reiniciá-lo? Para que todos nós estejamos indo em direção a um lugar que ninguém deveria querer ir. Sim, então vamos discutir mais adiante. A capacidade da diplomacia ou a falta dela de conter o desejo nuclear. Para encerrar, seguimos discutindo o que ocorre caso entremos em uma corrida nuclear. Como seria uma corrida nuclear? Andrea Stricker. Bem, eu acho que o principal impulsionador da nova corrida nuclear é realmente Pequim, e eles estão, como o Miguel mencionou, passando de 600 armas nucleares provavelmente para 1.000 até 2030, talvez para 1.500 até 2035. Então, embora eles não estejam em paridade com os Estados Unidos da América em termos de quantidade, porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos da América têm mais de 1.000 ou mais de 5.000 armas nucleares. Também estamos melhorando nossos sistemas de entrega, buscando mais qualidade. Acho que a questão é que testes nucleares mais livres, mesmo com rendimentos menores, ainda são preocupantes. A China é quem mais pode ganhar em conhecimento, já que realizou menos de 50 testes nucleares em sua história. Em comparação, os Estados Unidos fizeram mais de 1.000 e a Rússia mais de 700. Owen Alterman, para encerrar esta parte do debate. Já estamos em uma corrida armamentista, como todos dissemos. Os chineses estão indo de 600 para 1.500. A China quer ser uma superpotência, em todos os sentidos. Isso fica claro quando você vai lá, como a delegação fez anos atrás. Eles querem isso aqui também. E em termos de números, me parece novamente que há um ponto de retornos marginais decrescentes. Qual é a diferença prática entre 1.500 ogivas nucleares e 5.000 ou 5.500 no caso da Rússia? Qual é a diferença prática? Já há ogivas suficientes para atingir todos os objetivos em um conflito, por isso não devemos dar tanta importância a isso. Se os chineses atingirem seu objetivo, basicamente terão alcançado a paridade, ao meu ver, com os Estados Unidos. Precisamos entender o significado disso e buscar criar mecanismos e controles. Sim, então a principal diferença é entre 0 e 1, e não entre 1 e 1.500. Vamos fazer uma pausa rápida agora. Mas quando voltarmos, vamos ousar fazer a pergunta: estamos normalizando o impensável? Estamos quebrando o tabu nuclear? Um pouco demais? Para o nosso próprio... bem,
André Stricker, Michael Morell, Owen Alterman continuem conosco. Voltamos já após o intervalo.